Muitas vezes relegado para segundo plano, o turismo subaquático tem vindo a crescer de importância e de interesse para os responsáveis governamentais. Em alguns países, é já encarado como fonte principal da entrada de divisas e razão da estada da maior parte dos visitantes. Vejas o exemplo de algumas ilhas das Caraíbas, como as Bahamas, Cayman ou Bonaire, onde a percentagem dos mergulhadores em relação à totalidade dos turistas é esmagadora. Noutras regiões igualmente ricas em paisagens naturais, como as Seychelles ou as Maldivas, ou de vestígios históricos notáveis, como o Egito, as atividades submarinas fornecem um forte complemento económico e um interesse renovado de visita. A Madeira foi durante muitos anos quase esquecida pelos mergulhadores nacionais. É certo que as águas do Oceano Atlântico que a banham nem sempre são as mais calmas ou mais transparentes. No entanto, esse abandono não se pode explicar senão pela mania nacional de que apenas o que é estrangeiro é que é bom e por uma total falta de interesse dos governantes em promover a região como destino de mergulho. No entanto, em finais dos anos 70, alguns mergulhadores locais, de que se destaca o saudoso engenheiro Jorge de Castro, começaram a divulgar as potencialidades dos fundos do arquipélago e a iniciar a cruzada da proteção da zona do Garajau, onde habitavam os meros, que pacientemente iam domesticando e alimentando com regularidade. Um grupo de empreendedores e instrutores de mergulho, alemão, vai então finalmente criar clubes comerciais de mergulho que lentamente impõem a Madeira como um destino atrativo e próximo para os visitantes da Europa. Os nacionais apenas aderiram lentamente à nova atividade, uma vez que a caça submarina é ainda desporto muito apreciado e raros são os mergulhadores que se atrevem a trocar a espingarda pela máquina fotográfica como se a captura de imagens fosse de algum modo mais fácil ou menos masculina. Finalmente, o governo regional decidiu criar uma reserva integral na zona e nas ilhas desertas que impede as atividades de pesca com o objetivo de preservar a fauna e a flora submarinas. No entanto, a falta de instrumentos necessários à efetivação de uma fiscalização eficaz não tem permitido que essas boas intenções se concretizem. São os caçadores furtivos que matam tudo, inclusive os meros, e os pescadores profissionais que atuam impunemente descarregando barcos na praia do Garajau ou lançando à água dinamite mesmo por cima dos turistas mergulhadores, o que nos foi possível presenciar num dos últimos dias de filmagens. As atrocidades são de tal ordem que tivemos a oportunidade de ver um mero com um anzol e fio de pesca preso à barriga. Torna-se urgente dotar esta reserva, tal como as congêneres europeias, de pelo menos um posto de vigia permanente, com capacidade de fiscalizar todos os visitantes, sendo os prevaricadores detidos pela Marinha. É importante referir que o papel de defesa e fiscalização das costas que cabe à Marinha Portuguesa fica muito aquém do que realmente seria desejável e necessário. Considerado por alguns como o rei dos peixes, do mesmo modo que o leão é o rei da selva, os meros constituem quase um ex-libris da Madeira. Uma das razões principais por que é criminoso matá-los é que, para além da sua raridade relativa, levam muitos anos até atingir o tamanho adulto, onde podem chegar a 1,60 m. O Garajau é rico noutras espécies, como os vários tipos de moreias, alguns casais de peixe-cão, em que a fêmea tem uma lindíssima cauda amarela e o macho é maior e mais escuro, ou os peixes típicos do arquipélago, como os papagaios, aqui chamados de budiões, as castanhetas, os sargos, as salemas e os pargos.
As anémonas gigantes, sejam cor-de-rosa ou amarelas ferrugem, também se podem ver aqui juntamente com os seus camarões limpadores. Durante muito tempo pensou-se que esta espécie de crustáceos era homogénea em todo o mundo. No entanto, concluiu-se que esta apenas habita ambos os lados do Oceano Atlântico. O pequeníssimo camarão Thor é outra espécie tropical que aqui atinge o seu limite territorial a norte, demonstrando assim ser a Madeira realmente a fronteira entre as duas águas. Os charuteiros, peixes de mar livre que caçam em cardume junto à superfície, embora sejam parecidos com pequenos atuns, pertencem a outra família completamente diferente, as seriolas, aparentados com as rémoras. Durante a noite, a paisagem submarina parece transformar-se e os mergulhos noturnos revestem-se de um grande interesse, particularmente no Atlântico, pois uma parte dos peixes ativos de dia estão a dormir e deixam-se quase tocar. Outras espécies aproveitam a escuridão para caçar, saindo dos seus esconderijos diurnos. A ausência de pontos de referência e de luz exige um treino especial dos mergulhadores e uma certa habituação. Por outro lado, a suspensão não é iluminada pelos raios do sol, dando a sensação de melhor visibilidade. A particularidade mais interessante deste choco é a de os seus olhos serem diferentes dos peixes, estando muito próximos dos vertebrados superiores como o homem. Este congro das Baleares é um ótimo exemplo de um peixe apenas ativo de noite. Durante o dia, está escondido na areia onde se enterra quando ameaçado. A estrela do mar que vemos funciona do mesmo modo, sendo um predador que come búzios e conchas. A santola utiliza para se camuflar os seus picos de carapaça, onde prende esponjas e algas que arranca com as suas patas traseiras, especiais para esse fim. O cavalo marinho é de difícil observação pela sua relativa raridade, timidez e poder de camuflagem. Este local, situado na Praia dos Reis Magos, está condenado pela cupidez dos empresários da região. Projetaram aqui uma marina, seguramente sem terem feito grandes estudos ambientais, uma vez que este é o habitat único destes animais, que podem ser considerados raros e que será destruído pelas obras. Se se continuar a dilapidar o património natural, a Madeira perderá um dos seus maiores interesses e transformar-se-á numa torre-molinos morta e amorfa, de onde os turistas avisados fogem.
No complexo das piscinas do Lido, junto ao Funchal, existe o único centro de mergulho dirigido por nacionais. É onde mais facilmente podemos encontrar cardumes de peixe-porco que, para além de muito divertidos, podem parecer quase agressivos nos contactos com os mergulhadores. Na realidade, como são extremamente curiosos, estão apenas a provar com pequenas mordidinhas aqueles animais enormes vestidos de coloridas peles. Nadam de uma maneira muito particular, com as barbatanas dorsais desencontradas em vez de com a cauda. Aqui podemos também encontrar o estranho papa-tabaco, da família do peixe-aranha, escondido na areia à espera de presas. As termélgas ou raias elétricas emitem pequenas descargas de 220 volts, porque podem apenas ser tocadas na cauda para evitar um esticão desagradável. Chegando a atingir tamanhos consideráveis, as raias encontram-se um pouco por todo o lado.
Os mergulhos nas grutas constituem outra atividade particularmente interessante. Para além dos animais específicos que aí se podem encontrar, as paisagens são por vezes soberbas, com as gradientes de claro-escuro, podendo-se aceder por vezes a galerias sem água, onde se pode respirar normalmente. Galerias sem água, pulmões do mar plenos de cheiro a maresia e algas, como se a terra e o oceano nela se enlaçassem amorosamente.